Hoje o vídeo vai ser sobre uma coisa que hoje eu vejo que é a coisa mais importante que eu descobri para mim na minha vida, e eu acho que talvez seja interessante para todo mundo. Descobri que o maior presente que eu pude ter na minha vida, né, na vida adulta, é, fora estar com as pessoas que eu amo, né, fora tudo isso, mas uma conquista pessoal que eu tive foi a percepção da consciência. Eu sempre falava isso, sabe, quando eu era mais jovem, e eu falava, só que eu não sabia bem como seria isso. Mas eu sempre falava que eu tentava me ver de fora como se fosse um drone, né? Mas na época não era drone, né? Mas há uns anos eu já falava assim, né? O drone, eu me via de fora, eu tentava me ver como se fosse uma câmera. É, e que isso fazia com que às vezes a gente avaliasse as nossas atitudes. E por muito tempo eu vivi errando, fazendo coisas que eu não me que eu me envergonhava demais depois, mas inúmeras, né? Acho que todo mundo passou por isso já na vida. Mas quando a gente normalmente, né, uma vida inteira a gente vive reproduzindo o nosso subconsciente, né? É, coisas que a gente aprendeu quando era criança, repetindo coisas que a gente nem se orgulha, né? Repetindo coisas que nossas famílias, nossos amigos, nossas pessoas mais próximas é, faziam e que a gente, às vezes, nem achando tão legal ou reprovando, a gente reproduzia. E quando você se torna adulto, chega um certo momento na nossa vida que a gente precisa reavaliar esses tipos de escolhas, né? Porque as nossas atitudes são escolhas, mesmo que inconsciente, são escolhas. E muitas vezes eu seguia uma vida no piloto automático. E eu acho que tem muita gente que ainda, né, a maioria das pessoas vive nessa situação onde a gente não sabe muito bem o que quer. E muito menos, às vezes, perceber o que a gente está fazendo de errado na nossa vida, né? E que às vezes a gente está destruindo a nossa possibilidade, que a gente está se auto-sabotando, né? E muitas vezes a gente ignora essa situação, essa escolha do dia a dia, né? O livre-arbítrio. Normalmente, eu falo por mim, por muitos anos eu seguia é, reagindo, né? Eu tentava fazer coisas, eu tentava não, eu fazia coisas que eu não me orgulhava e que eu reagia às situações e que eu não era dona das minhas escolhas. Eu simplesmente vivia da, do meu subconsciente, né? Como eu era criança, como eu me via como criança, muitas vezes como uma pessoa neutra, que precisava de muita atenção porque eu não me sentia boa o suficiente. Ao mesmo tempo, eu tinha uma questão de um orgulho e de uma arrogância muito grande, porque era a minha defesa. Como eu me sentia muito é, abaixo das pessoas, sempre à margem de tudo, eu reagia de uma forma a tentar aparecer demais, fazer coisas que chamassem a atenção, mas de uma forma negativa. E, né, quanta bobagem eu fiz e quantas pessoas eu machuquei, né? Quantas pessoas eu fui o lobo, né? Porque é aquela coisa, né? Porque nós normalmente não temos a intenção de machucar alguém. A gente não é o vilão do Chaves, do Chapolin, não é assim, né? Normalmente, mas é interessante saber que a gente sempre é
na vida de alguém o vilão, né? De alguém ou de alguém, né? De várias pessoas. E às vezes sem intenção, a gente faz mal às pessoas, a gente invade a privacidade do outro, a gente age com infidelidade moral, né? Ou às vezes infidelidade física. Mas às vezes a gente faz isso sem a intenção, mas por uma reprodução ou de uma reação o quanto, como a gente se sente, sabe? E normalmente isso vem da infância, né? Como a gente se sente, como a gente foi tratado, como a gente reagiu, como a gente encarou isso e absorveu isso quando criança. Porque a verdade é aquela seguinte, que é a seguinte, para mim, o que eu percebi é que normalmente a gente tem, quando a gente é criança, a gente é uma esponja e a gente tem uma percepção do mundo ou das pessoas que estão perto da gente diferente, às vezes, da realidade. E que, às vezes, a gente conta uma história ou muito romântica ou muito negativa das situações, mas é a nossa percepção daquele momento. E aquilo fixa na nossa mente e faz com que, às vezes, a gente reproduza um tipo de atitude que a gente nem percebe e que às vezes é uma reação só simplesmente ao que a gente viu, ou que a gente sentiu, ou como a gente absorveu aquela situação, que pode ser às vezes uma situação ou várias, normalmente são várias. E às vezes a gente reage de uma forma, eu por muito tempo era autossabotadora da minha vida, tentava fazer tudo para destruir a minha integridade física, mental, moral, porque eu era a minha visão sobre mim, sabe? Eu nem reparava isso, eu achava que eu me valorizava, mas não, ao contrário, eu me submetia, eu me subvalorizava. E aí isso fez com que eu tomasse várias atitudes que me faziam sentir sempre pior do que quando antes de eu começar alguma atitude, antes de eu pensar alguma coisa, antes de eu tomar uma decisão, a minha decisão já estava tomada com a carga do meu subconsciente. E por muito tempo eu tive vários problemas como dependência alcoólica, dependência de compras, de ter muitos amigos que eu achava que eram amigos, mas que não era nem culpa deles. É simplesmente uma necessidade desesperada da minha parte de ter atenção. Porque, na verdade, a visão que eu tinha da minha infância, né, é que ninguém me olhava, é que todos eram mais velhos que eu, né, eu era mais nova, e eu sentia essa sensação de que tipo, eu não existia, mas na verdade eu simplesmente agia também de uma forma para não aparecer, que eu não gostava, né? Eu não queria aparecer, eu não queria ser um problema, um peso para minha família. Eu sempre tive essa sensação de quando eu era pequena, desde quando eu era pequena, essa necessidade de eu não posso atrapalhar, sabe? Eu não posso atrapalhar. E até então, até hoje, eu ainda tenho resquícios dessa sensação. E que eu tento e que eu luto veementemente para tirar isso de mim, né? Essa sensação de insignificância e sensação de que eu posso atrapalhar alguma coisa, que eu vou sempre ser um peso para alguém. E repito, hoje eu percebo que é uma minha absorção daquele momento e não que seja que tenha sido realmente essa realidade. Eu não posso dizer isso, porque na verdade era a minha sensação.
E quando a gente toma essa consciência de que tanto a nossa visão era limitada das situações, né? Às vezes a gente ou romantizava demais, ou às vezes via como uma coisa extremamente negativa, ou que às vezes não era tanto. Ou às vezes não conseguir nem perceber isso, simplesmente reproduzir como se fosse uma coisa normal. E que a gente também, quando a gente tem a consciência, a gente começa a avaliar tanto a nossa visão da situação, quanto também a visão dos outros e da naturalidade das pessoas de lidar com a vida de uma forma de piloto automático. E isso faz com que a gente reavalie e que não aceite mais essa situação. Porque eu vejo hoje em dia que eu vivi por muito tempo tentando reagir a situações e fazer coisas que eu nunca imaginei isso. Para falar a verdade, eu sempre falava assim, não, eu não ligo para a opinião dos outros. Ao contrário, era totalmente as minhas atitudes eram totalmente para chamar a atenção das outras pessoas. A, a, a forma em que eu queria não dar trabalho, eu dava muito mais. Porque eu era uma tentativa desesperada de que as pessoas gostassem de mim, sabe? Eu, até pouquíssimo tempo atrás, eu tinha uma necessidade extrema de que as pessoas me aprovassem, que de repente eu fosse a boazinha de todos os momentos, a Raquel é querida, a Raquelzinha é tão boazinha, ai, sabe? No ambiente de trabalho, eu posso tudo, não, pode pisar, pode me gritar comigo, não tem problema. Mas, e depois eu ficava com raiva de mim mesmo, por que eu deixei? Por que eu deixei chegar a essa situação? Porque era uma tentativa desesperada, sabe, de chamar atenção, mas eu não tenho mais necessidade disso, sabe? E isso que é o ponto da consciência. Quando a gente começa a reavaliar coisas que faziam sentido antes, não fazem mais. Mas quando a gente não faz essa avaliação, reavaliação, a gente vive repetindo a vida inteira as mesmas coisas, com o olhar e o prisma, né? O prisma daquela criança que tinha aquelas necessidades, que via o mundo daquela forma e que vivia uma realidade diferente. Mas hoje eu sou adulta, eu tenho uma outra realidade, eu tenho outras escolhas, eu escolho por mim, eu tomo as minhas decisões, eu sou responsável pela minha realidade de hoje. Não serve mais pensar que, por causa daquilo. Não, realmente pode ter que. Eu ainda reavalio que, por exemplo, por que eu faço isso? Por que eu reajo isso? É porque lá eu vi assim. Mas, olhando com o olhar de hoje, não faz mais sentido reagir dessa forma. Essa foi uma reação que me manteve viva, ou que me manteve dentro da minha integridade, ou que eu achava que seria a minha defesa por muito tempo, mas que hoje não faz mais sentido. E a consciência, né? A consciência, ela é interessante porque se você começa a exercitar a cada dia, todos os dias, quando você pensa em algo, você ouve um seu pensamento, né? Porque a gente fala com a gente mesmo, a gente ouve o tempo todo a nossa própria voz, ou a nossa voz do subconsciente, né? Que às vezes fala alguma coisa negativa da gente mesmo, ou que põe medo na gente, a gente tem que... A consciência faz com que você preste atenção nisso e comece a ouvir, e você começa a avaliar por que eu estou pensando isso, por que eu estou agindo assim, por que eu estou pensando em fazer isso. E aí isso faz com que você
Prepare esse momento. E esse momento é extremamente importante quando você tem essa conversa consigo mesmo de não faz mais sentido esse tipo de atitude. Não faz mais sentido esse tipo de pensamento, esse autossabotagem ou como eu reajo, como eu escolho os meus parceiros, como eu escolho os meus trabalhos, como eu escolho as pessoas que estão perto de mim, os meus amigos. Não faz mais sentido repetir a mesma história, porque essa história já teve uma validade e já acabou a validade disso. Agora, quando a gente tem consciência, quando a gente traz a consciência à tona, e que isso é um exercício diário e o tempo inteiro, mas a gente pode começar com um pouco, fazendo essas perguntas para a gente mesmo. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou reagindo assim? Por que eu olhei para aquele rapaz, né? Por exemplo, as pessoas solteiras, por que ele me chamou a atenção? Será que é o mesmo tipo de atenção que me chamou todos os outros parceiros que não deu certo, que não deram certo? Talvez eu esteja procurando no outro o que me falta, ou às vezes eu estou procurando no outro o que eu gostaria de corrigir na minha vida na infância, ou às vezes um pai, ou às vezes uma mãe, ou às vezes um irmão, ou às vezes um amigo, algum parente em que a gente queria salvar e a gente não conseguiu salvar. E às vezes a gente vai lá e escolhe, né? Quando a criança vê um pai alcoólatra, uma mãe abusiva, uma mãe exigente, e de repente quando você vai procurar seu parceiro, os seus amigos, você escolhe exatamente o mesmo perfil e você não sabe por quê. E você fala, por que eu caí nisso? Mas você não percebe que você está repetindo o mesmo padrão, porque é o que você conhece, é o que a gente está confortável, e mesmo que aquilo às vezes nos machuque, mas você conhece. E às vezes a gente está procurando alguma coisa num parceiro que a gente queria que tivesse, né? Ou às vezes nossos pais, irmãos, uma atenção que a gente não teve, um tipo de atitude que a gente não teve, ou às vezes, muitas vezes, a gente procura no outro o que a gente repele, o que a gente não quer. Mas a gente é tão natural viver aquilo e reviver aquilo, porque é familiar, que a gente vai lá e procura exatamente aquilo que a gente abominava, aquilo que a gente sofreu pra caramba quando eu era mais jovem e a gente não quer mais. E isso é muito importante quando a gente começa a reavaliar tudo na nossa vida, né? Porque você começa a ter a chance de escolher diferente, de fazer da tua vida valer a pena e não simplesmente reagir. E a gente está sempre o tempo todo pensando, nossa, eu não consigo ir para frente, eu não consigo pensar, eu não consigo sair desse lodo, né? Eu não consigo sair desse redemoinho, eu sempre escolho errado. Mas talvez você não esteja ouvindo você mesmo. Talvez você não esteja parando para esse momento para pensar sobre as suas escolhas e qual a carga dessas escolhas. Não só a carga, mas qual é o histórico e o que tem por trás de tudo isso. É chato, é difícil, é demorado, é pesado, mas caramba, como faz diferença depois que você aprende a não mais deixar as coisas acontecerem, sabe? Porque normalmente a gente fala isso assim, vou deixar a vida me levar, né? Vou deixar que aconteça tudo, afinal eu não tenho controle sobre tudo. Não, a gente não tem controle sobre tudo, mas muitas coisas a gente está deixando exatamente no nosso subconsciente fazer a escolha por nós. Porque, na verdade, a gente está escolhendo de qualquer jeito.
Só que a gente está escolhendo é, o, o personagem errado para guiar a nossa vida, né? E o subconsciente, o consciente, o inconsciente. E a gente vai escolher exatamente aquilo que vai no piloto automático, que vai cair nas mesmas armadilhas, sabe? E eu posso dizer assim que muitas coisas na minha vida começaram a mudar desde que eu comecei a ter essa percepção de que eu estava fazendo as escolhas erradas e que eu achava que eu não estava fazendo escolha, que eu estava simplesmente, eu era boazinha, né? Nossa, o meu trabalho, a pessoa me tratou mal, olha, não, eu deixei a pessoa me tratar mal. Ah, tal pessoa me passou a perna, eu deixei. Ah, um amigo me fez isso, eu permiti. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim uma percepção que eu não mereço as coisas, que eu não mereço a felicidade, que eu não mereço as pessoas me valorizarem, que eu tenho essa insegurança. E eu ainda tenho, quando a gente tem consciência de qual é o nosso ponto de debilidade, que no meu era a minha autoestima, né? Eu me sentia tão, às vezes, para baixo de todo mundo, que eu deixava tudo acontecer e depois eu falava, por que eu deixei? Por que eu fiz isso? Por que a pessoa me tratou assim? Quando a gente tem consciência do que a gente fez, do que a gente passou e o quanto aquilo nos atingiu e o quanto aquilo ainda nos está atingindo, parece que a nossa vida vai ser sempre a mesma coisa. Se a gente não pegar as rédeas da nossa vida, a gente precisa prestar atenção nisso. Porque isso faz com que a gente consiga alcançar uma paz interior, uma sensação de que, poxa, sabe, hoje eu vejo na minha vida que tudo que eu quiser fazer na minha vida, e eu acho que todo mundo, eu de verdade acredito, que o que eu quiser eu consigo, mas só basta querer, e querer muito, claro, mas por quê? Porque a maioria dos freios, dos medos, dos limites estão aqui na nossa cabeça, estão no nosso passado, estão na nossa visão de como a gente se sentia quando era criança, sabe? Em algum momento na nossa vida a gente se perdeu. E isso é muito sério, porque se a gente se perdeu e não vai se achar, a gente vai viver extremamente sobrevoando e errando nos mesmos pontos. E vai fazer com que a gente sempre esteja infeliz e sempre com aquela sensação: o que aconteceu? Por que eu caí de novo nessa situação? Simplesmente porque a gente não para pensar no que a gente está, no que a gente erra. A gente só fala assim, não vou cair mais na mesma, mas vai cair de uma forma um pouco diferente, mas vai cair na mesma situação, nos mesmos erros. Por quê? Porque a gente não avaliou aquela criança. Porque você vê tanta gente tendo, às vezes, reações num momento de crise. Antes eu era reativa fisicamente, eu se deixasse poderia bater em alguém, entendeu? Mas eu tenho freio moral. Mas a minha reação é como se fosse criança. Eu era assim, quando eu era criança, se alguém mexesse com a minha irmã, eu ia lá e batia. Se alguém criticasse a minha irmã, nossa, sabe? Eu, quando era criancinha, assim. Então, isso era muito natural, meu, era tipo, bateu, levou. Mas não era nem comigo, era às vezes com a minha irmã. Alguém fazia, mas para mim mesmo, às vezes eu nem me sentia tão ofendida. E eu sempre fui de engolir. E quando eu engolia, eu sentia esse ódio. Tipo, eu queria reagir de uma forma diferente, mas eu não posso. E aí, quando eu percebo que esse tipo de reação minha, de chorar quando eu tenho raiva,
é exatamente quando eu era pequena, quando eu podia bater e criança bater, ninguém reage, né? Ninguém fala, ah, criança, deixa eu bater. Mas quando você se torna adulto, você reprime tudo isso, reprime. E aí quando eu comecei a perceber que esse tipo de repressão, é claro que eu não tenho mais por que me sentir ofendida tanto, mas eu só posso simplesmente me impor em situações, olha, não me trate assim. Mas quando a gente tem esse tipo de reação descabida, ou sair correndo, fugir, ou bater em alguém, ou gritar com alguém, é uma reação da criança machucada, que provavelmente a maioria das pessoas tem reações explosivas, ou porque não pôde fazer isso quando era mais jovem, ou porque é sempre assim, ou foi sempre assim que eu reagi. Tipo, é bater o pé, é gritar, é brigar, é simplesmente chorar, ou ficar de mal, né? Ficar emburrada, fugir. É a reação de uma criança, não é reação de adulto. Se você pensar quantas pessoas no trânsito brigam e reagem daquela forma explosiva, na verdade são apenas crianças que não souberam reagir, repensar sobre o que você deveria ter pensado, ou através de terapia, ou através de uma autoconsciência, né? Um autotrabalho, se você for, né, tentar, mas eu diria, sem dúvida, para fazer terapia, que eu acho que é um caminho mais certo, sabe? Que você vai conseguir ser direcionado para com mais facilidade, porque eu demorei muitos anos para entender. Muitos anos, muitos erros, muitas coisas que eu não me, que eu me arrependo, e muitas coisas que não só me arrependo, porque eu acho que às vezes as coisas que você faz simplesmente não tem como se arrepender, né? Não adianta mais. Mas que eu não me reconheço mais, sabe? E isso, quando você começa a repensar a sua vida e não se lamentar, não viver de passado, não é isso. Mas você reavaliar as suas escolhas, reavaliar as escolhas mais importantes da sua vida, por que você as tomou, se elas deram certo, ótimo, mas se elas não deram certo, por que elas não deram certo e por que foram escolhidas daquela forma, e por, sabe, fazer esses pequenos flashbacks para que você comece a não se arrepender, porque arrepender não vale a pena, não adianta, mas fazer com que você tenha consciência daquele momento, por que você fez aquilo. Hoje eu vejo que muitas coisas que eu fiz e que eu reagi de formas que eu hoje não faria jamais, eu vejo que eu tinha essa criança machucada, essa criança que queria chamar atenção, que queria fazer tudo, que ao mesmo tempo que não queria incomodar, incomodava demais. Por quê? Porque na ânsia de não incomodar, eu fazia mal para mim mesma, porque a minha visão de mim mesma era negativa. Eu sempre achava que as coisas não iam dar certo para mim, porque tal pessoa é mais legal que eu, a pessoa mais bonita que eu, a pessoa é mais inteligente que eu, e não tinha inveja. Ao contrário, eu ajudava as pessoas, eu realçava, até hoje eu faço isso. Eu sou de elogiar as pessoas, mas a questão é que eu colocava as pessoas num patamar tão alto que eu me abaixava demais. E que isso não é são, né? Não é saudável. Porque a gente tem que ver que ninguém é melhor que ninguém.
Ninguém é melhor que você, você não é melhor que ninguém. Simplesmente, às vezes você tem um dom, às vezes a outra pessoa tem um outro dom. Ninguém é melhor que ninguém. E quando você se vê nessa consciência de que eu não sou pior que ninguém, e ao mesmo tempo eu não sou mais aquela criança, sabe? Eu fui aquela criança. Hoje eu sou um adulto que sabe rever a situação e que sabe avaliar como adulto a minha reação de hoje e não simplesmente reagir como uma criança. E se você olhar para a maioria das pessoas hoje em dia, eu vejo isso diariamente. A reação das pessoas é simplesmente quando você olha de fora e quando você se olha também, você fala, caramba, é uma criança. A reação é de uma criança. Às vezes a pessoa chega num restaurante, quer chamar atenção, sabe? Quer ser tratado de forma diferente. É a criança. Olha direito e você vai ver aquela criança que está querendo chamar atenção de alguma forma. Não é, na sua grande maioria, não é consciente. A pessoa faz por uma reprodução. Faz como ela se sente ou como ela gostaria de se sentir, como ela gostaria de ter sido tratada, como ela foi tratada, se ela foi agredida, se ela não foi agredida, mas se ela foi tratada bem, se de repente foi exageradamente mimada, ou às vezes não teve nada disso, mas quer chamar atenção exatamente porque falta nisso. Veja hoje em dia a reação das pessoas e você vai começar a reparar que até as suas próprias escolhas e suas próprias reações é daquela criança ferida, da tua criança ferida. Começa a reparar. Nossa, quando você começa a perceber isso, muda tanto, tanto, tanto a sua visão de você mesma e você começa a ser mais consciente e mais exigente para melhorar você mesma. Não exigência, mas você começa a ser mais gentil com você, eu diria. E você começa a ser mais... jogar no seu time. Porque a gente joga, às vezes, contra nós mesmos, a vida inteira. E quando a gente começa a ter consciência sobre tudo o que aconteceu na nossa vida, que todas as reações, todos os nossos pensamentos, atitudes, escolhas estão relacionadas com o nosso passado, você começa a já não aceitar mais aquilo e começar a ter mais controle na sua mão e você começar a pensar, não, agora sou eu que escolho. Agora sou eu que tomo atitude. Agora eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar do meu, sabe, do meu emocional, porque sou eu que estou no comando. Ninguém vai me salvar. Ninguém. E nada fora vai te preencher. Simplesmente você mesmo, a sua consciência e a sua autopercepção tem que mudar. Para mim é uma grande descoberta essa questão de não deixar mais o acaso resolver, sabe? E eu vou falar em outros vídeos, outras coisas que acrescentam nesse próprio pensamento. Obrigada, espero que tenha sido útil. O que importa é a nossa autopercepção do nosso próprio valor. Até a próxima!